Queridos, esse mês o tema é a família e a igreja, construindo na direção perfeita da nossa missão. Entendermos, queridos irmãos, que nós somos a família, nós somos a igreja e precisamos, irmãos, construir, não é? Essa família, essa igreja, na direção perfeita da missão da qual nós fomos, não é, escolhidos para fazer. Os irmãos sempre meditam a honra que Deus nos dá em sermos escolhidos para servir. Nós vamos fazendo algumas coisas simples no dia a dia, conversando com Deus a respeito de quem é Deus e a respeito de quem somos nós, para termos essa honra de sermos escolhidos para servirmos a Ele. Eu vejo importante isso para a gente com toda a humildade. Olha, esse Deus tão tremendo, tão todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, santo, maravilhoso, nos escolher, pecadores, fracos, para servir, nos tirar da morte e nos trazer para a vida. Todas essas pequenas reflexões diárias vai nos levar a superar os problemas enfrentados pela terra. Eu já compartilhei com os irmãos há tempos atrás, nunca mais tinha compartilhado, mas trazer para nós relembrar que os problemas são da terra, não são nossos. Nós passamos pelos problemas, nós enfrentamos, mas não são nossos. Os problemas é do mundo, é da terra. Nós somos de Cristo. E o sacrifício vicário de Cristo nos trouxe essa tranquilidade dele vencer todas as situações adversas em nossas vidas, para que a gente possa ter essa tranquilidade nesta caminhada e estarmos livres dos problemas. Passamos por eles. Precisamos, estamos aqui, as aflições do mundo que nós caminhamos. Mas a grande vitória está nas promessas de Deus. Não é? Que nós somos vencedores, que nada vai nos impedir de vencer. Como disse nosso irmão na sua oração, as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja, essa igreja somos nós. Jesus não disse que seria mar de rosas, não é? São as aflições. Então vai ter momentos realmente que a gente se entristece, que a gente enfrenta, ou até que a gente desobedece. Mas isso não quer dizer que nós perdemos a salvação. Jesus é infinito em misericórdia, grande em perdoar. E é o que nós agradecemos, não nos aproveitamos para cometer erros ou pecado, mas agradecemos porque se cometermos, não é, alguma dificuldade ou outra que desagrade a Deus, Ele é santo, justo e fiel para nos perdoar. E nós agradecemos muito a Deus por essa benignidade do Senhor, não é? Essa bondade, esse amor que é declarado todo momento em nossa vida. A gente tem essa ênfase maior da morte de Cristo na cruz, o amor. Mas o amor de Deus continua sendo declarado cada dia. Situações que enfrentamos e uma outra coisa maior e principal, que é a nossa vida eterna, onde Ele nos sustenta para nos manter com Ele eternamente. As pelejas, as situações são enfrentadas, mas nós temos que ter a segurança da nossa salvação. Então, irmãos queridos, com esse tema novo, não é, do mês de julho, nós vamos estar construindo isso, não é, nessa direção perfeita, não é, que Deus nos traz, que é a sua palavra e a missão que nos foi dada, vivermos pela palavra de Deus. Não é naquela questão de ouvir falar, é na questão daquilo que está escrito, que Deus traz aos nossos corações pela sua palavra. A verdade é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Jesus Cristo, é Ele a verdade. E é por ela que nós somos guiados, é por ela que nós somos orientados, direcionados, para que essa missão, que podemos considerar árdua, não é? Mas que o Senhor, como disse Jesus, nessa missão, lá em Mateus 28, versos 19 e 20, na última frase, 18 e 19, né? Na última frase,
ele vai dizer que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós vamos refletindo toda essa situação que Jesus traz a nós pela direção, para que a gente mesmo nos enfrentamentos a gente esteja seguro, suportar o que pedimos sempre, eu tenho orado muito por isso também, é paciência, controle, mansidão, domínio próprio, temperança, porque o que está em nós aqui não é fácil. Milita contra o espírito, a carne. E a gente vai orando para Deus nos auxiliando, a saber suportar, a passar por momentos difíceis, mas mantermos seguros. A gente precisa orar mesmo, cada dia, porque o mundo tenta, o mundo vem contra nós, para que a gente se desligue de Deus, para que a gente cometa pecado. E a gente vamos tendo essa consciência de precisamos muito ser esses vigilantes, não é? Como aquela palavra que eu já falei hoje no início, Mateus 26, 41, que é orar e vigiar, não é? Para não entrar em tentação. O diabo tenta sem parar, constantemente. Na verdade, nós estamos em Cristo, nós temos buscado, mas temos a carne que é fraca, que pode causar danos na nossa vida espiritual, na nossa comunhão, na nossa convivência. Mas a maravilha de Deus é essa, que quando nós nos arrependemos, Ele reconhece, Ele abençoa, Ele perdoa, Ele renova, Ele restaura. Essas são as causas de não sermos consumidos, que é misericórdia de Deus por nós. Deus já podia dizer, não, eu já falei para vocês, já lhe dei o caminho da salvação, agora caminhe por ele. Mas não. Deus não desiste de nós nenhum segundo. Sempre está a nossa procura. Vocês vejam, quando alguma coisa que a gente comete, que a gente sabe que desagradou a Deus, o Espírito Santo não nos deixa sossegado. Ele fica toda hora instigando aquilo para você se arrepender, para você conversar com Ele, mostrar um verdadeiro arrependimento. Deus é muito mais daquilo que a gente pensa, que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, Ele é muito mais. Deus nos ama de verdade e não quer ficar sem a gente. Ele quer viver conosco. Então, queridos irmãos, como tema, construindo em nossa família a missão de amar, não é? Essa missão foi outorgada a nós. Esse tema nós tiramos daquilo que vivenciamos dia a dia, para que nós fomos escolhidos como famílias, para nos amar. E a gente precisa estar construindo esse amor cada dia. Isso pelo mundo que nós estamos vivendo, que tenta desmanchar. Então, quando você fala em construção, vamos lembrar da segunda parte que Jesus fala dos fundamentos, que é a casa alicerçada na rocha, não é? Onde Ele precisa ser esse alicerce da família, da nossa vida, dos nossos ministérios, das nossas igrejas, porque aí estaremos seguros. Mas isso a gente tem que construir, isso a gente tem que buscar. Nós temos uma família que Deus constituiu para nós aqui na terra, a família sanguínea. Mas essa família precisa ser transformada em família de Deus. E é construindo isso com a nossa vida, com o nosso ministério, com a nossa vida ligada a Deus, para que eles também sejam, né, alcançados. A gente precisa contagiar eles com esse Deus, os nossos membros familiares, para que eles alcancem. Nós não temos, eu só orei, não, mas tem mais coisas, orar não é bom não, é excelente, é maravilhoso, continuemos orando, mas também precisa de mais um pouquinho. A palavra sempre está compartilhando. Sabemos que tem obstáculo, o inimigo coloca naquele que não se converteu, ele coloca situações que venham causar danos, ou melhor, confusões, contendas. A gente para, ora mais um pouco, volta a falar de novo outro momento, e assim vai. A gente não pode desistir, porque essa foi a missão que Deus deu a nós. Nós já fomos escolhidos, nós já fomos chamados, Deus tem falado, tem nos alimentado pela sua palavra e pelo seu Espírito, no nome de Jesus Cristo, para que a gente possa agora levar aos outros, levar a nossa família, ao nosso lar, ao nosso casamento. Ai, que batalha é o casamento, né?
duas cabeças pensantes, não é? Um pensa de uma forma, um pensa de outra, e agora você vai entender. Falei um outro dia atrás. Jesus é essa terceira pessoa que está no meio do casamento. Marido e mulher e Jesus. Entre o marido e a mulher. Justamente para sincronizar os pensamentos. Não é? Para abençoar, para livrar dos problemas, das contendas, das falta de desinteligência, das desinteligências que acontecem entre duas pessoas. Jesus veio ser esse do centro do casamento, justamente para que a gente possa construir o amor dentro do nosso lar. Esse amor deve existir, e o amor não está na atração física, o amor está na paixão da vida ligada, daquele que Deus escolheu para você, que lhe deu de presente a sua esposa, seu esposo e seus filhos. Essa é a família que a gente deve, irmãos queridos, em primeiro lugar, Jerusalém, construir esse amor, não é? Na direção perfeita de Deus. 1 Coríntios, capítulo 7, queridos irmãos amados. Nós vamos ler do 1 ao 8, que o apóstolo Paulo leva essa igreja a questão justamente do casamento, do relacionamento matrimonial, não é? Que todo o casamento, irmãos, ele tem que viver num padrão dos céus, não é? Tudo aquilo que é orientado por Deus para o casamento, em todas as situações que Deus construiu no casamento, e a gente deve construir o amor nesse casamento, dado de Deus para nós. Então, 1 Coríntios capítulo 7, começando do verso 1, está escrito assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, e bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, una-se de novo, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois se é melhor casar do que ficar ardendo de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que é a esposa, não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem uma mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se a mulher tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado pelo meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos sejam impuros, mas agora são santos. Amém? Uma direção perfeita para essa missão de vivência como família, no relacionamento matrimonial, na administração do lar, na convivência, do marido e da mulher. Está bem claro aqui, queridos irmãos e amados, como precisamos, irmãos,
vivenciar essa direção. Deus, Ele tem nos procurado justamente para a gente ter essa vida santificada. Esse relacionamento é perfeito, porque nós hoje somos famílias de Deus. E Deus é santo e tem procurado a cada família, a cada lar, a cada casamento, a cada filho, santificar por meio dessa direção perfeita. E isso precisa ser construído, porque muitas das vezes a família está em uma direção alheia, sem atenção, sem entender perfeitamente como precisa caminhar e andar e vivenciar. E Deus, veja que Deus é zeloso. Ele procura nos direcionar por essa palavra perfeita para a prática dessa convivência da família que Ele nos deu. Com toda a segurança posso afirmar isso, que nós amamos nossas famílias, mas nós temos que amar de acordo com como Deus determina a direção do comportamento do homem, do comportamento da mulher e do comportamento dos filhos, desse casamento, desse matrimônio. Não é da forma que eu ou minha mulher queira viver, mas sim daquele que nos trouxe o casamento, que nos criou, que nos uniu, para que seja uma perfeição de santidade nessa família, nesse lar. Esse é o desejo de Deus. E nós, como filhos, servos, obedientes, famílias de Deus, devemos sim, irmãos queridos e amados, pôr na prática, na frente da família, na frente do casamento, na frente dos filhos. Nós não podemos, irmãos, buscar motivos ou situações de entender, é difícil. Não, se está escrito e tem a direção de Deus perfeita, não vai ser difícil, porque Deus vai estar indo à frente, destruindo aquilo que tenta impedir a harmonia, a felicidade, a alegria, a salvação da família. Deus garante isso. Agora tem a parte que cabe a nós, ao marido, à mulher e aos filhos. Construir isso, o amor na família. Vivenciar esse amor de Deus no lar, na casa, no casamento, no matrimônio. A gente pode entender perfeitamente, hoje, aqui só tem de pequenininha Sofia, mas nós já temos um entendimento perfeito, que nós não casamos para fazer o que queremos fazer. Deus não nos uniu como família para fazer o que nós queremos. Lembre-se que quando nós recebemos Jesus Cristo, aquele eu, o egocentrismo é destruído da vida do homem. Por quê? Porque agora entrou na sua vida o Senhor. O Senhor agora é o Deus da sua vida, é o dono da sua vida, é o dono, você casa, é o dono do seu casamento, você tem os descendentes, é o dono dos seus descendentes. Então agora não tem eu mais, tem Senhor. Vocês lembram muito bem que o próprio Salomão, na primeira parte do Salmo 127:1, ele disse que não for o Senhor que edificar a casa, não vai resolver nada, vai ser em vão. Então é o que nós cremos na palavra, então temos que vivenciar ela. Nós confiamos na palavra de Deus, nós estamos aqui porque confiamos na palavra de Deus, e nós viemos ouvir a palavra de Deus. Se Deus escolheu alguém para pregar, para ensinar, mas é Ele quem fala, a palavra é dEle, o Espírito é quem leva no coração. Mas existe, irmãos, uma necessidade de todos que ouvem, uma fé, para que essa palavra ela seja real na sua vida, ela se manifeste em sua vida, em seu coração, na prática da sua vida. É preciso, queridos irmãos. Então, a alegria de Paulo, irmãos, era aquilo que vier do Senhor, nós devemos fazer conforme as nossas forças, a nossa fé que nós temos na palavra de Deus. Por que Paulo falou isso, enfatizando tudo isso? Por saber e reconhecer, a começar dele próprio, das suas limitações como humano. Mas hoje nós somos um humano diferente, transformados, libertos, livres. Nós agora temos a direção perfeita, e isso precisa ser construído na casa, por essa direção perfeita. A palavra de Deus é a única direção perfeita. Não é o meu voto em minha casa, não é o voto da minha esposa em minha casa, não é o voto dos meus filhos em minha casa, é de Deus. É a vontade de Deus que tem que estar no centro da família, em todos os sentidos. E isso vai trazer, sim,
a harmonia, a felicidade, o prazer de você se encontrar com sua esposa, o prazer de você se encontrar com seu esposo, o prazer de você se encontrar com seus filhos, você sente alegria, porque Deus é essa alegria desse casamento, Deus é essa alegria desse lar, dessa casa. E nós, por experiências pessoais, a gente quer viver essa alegria, mas se nós nos direcionarmos por conta própria, a gente não consegue. Porque essa alegria é uma alegria que vem falsa, mentirosa, porque o inimigo tenta ser Deus, trazer alguma coisa de prazer verdadeiro. Veja a causa do que tem trazido para as famílias, situações terríveis, para a gente compreender bem. O adultério. O inimigo vai dizer para o homem que é bom ele fazer isso. E não vai contrariar. Da mesma forma, se a mulher cometer adultério, eu vi hoje um caso terrível. A mulher traiu o marido com o próprio irmão. E ele, quando descobriu, matou a mulher, ia matar os filhos, não matou os filhos, porque o revólver não funcionou. E ele fugiu numa moto. Vi agora de tarde. Então veja, para a gente compreender bem o valor que Deus traz a nós por essa fé, por essa busca, por esse envolvimento, por querer ouvir a direção perfeita, para construir no seu lar essa segurança, para que o diabo não tome a frente, como tomou a frente desse homem, dessa mulher, por cometer o erro de trair o seu próprio marido com o seu próprio irmão, o irmão dele. Até a Valneide assistiu também junto. Ela viu esse caso hoje, não é? Então veja, irmãos, como a gente tem que preservar esse amor na nossa família, no nosso casamento, no relacionamento matrimonial, com os filhos, justamente para estar livre de uma situação dessa. Fecha a porta para o diabo, não dá oportunidade, porque o nosso adversário ele trabalha no ouvido e nos pensamentos, e isso causa danos, se nós dermos atenção. Com Cristo, os espíritos maus de enganação são interrompidos. Deus não permite que os espíritos maus de enganação lhe levem a você cometer algo diferente do que é verdadeiramente bom para você e para a sua família. Porque o diabo, como disse Paulo à igreja de Coríntios, ele vem como um anjo de luz, como um Deus, como um bonzinho. E a gente, atento nessa direção, não é perfeita, construindo esse amor, que somos nós, que devemos construir esse amor diante dessa palavra que Paulo fala ao casamento, não é? Que o marido não crente abençoa a mulher crente, a mulher crente abençoa o marido não crente, o marido crente abençoa a mulher não crente, e os dois vão abençoar os filhos. Então a importância de permitirmos que Deus seja verdadeiramente o Senhor da nossa casa, do nosso casamento, da vida dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, é preciso, queridos irmãos e amados. Então nós, irmãos queridos, devemos fazer com alegria e coragem, como para o Senhor, no cuidado da nossa família, no cuidado do nosso lar. Temos, queridos irmãos e amados, fazer isso com alegria e coragem. Porque quando falamos, por que, pastor, coragem? Porque os enfrentamentos são constantes, o mundo que caminhamos tem muita batalha, então você tem que ter coragem de enfrentar, você tem que ter coragem de falar com a verdade, que é a palavra, para construir esse amor, para destruir a mentira e o engano, que possa chegar na vida de um ou do outro. Quanto nossos filhos hoje passam muitos riscos? Escola, trabalho, comunidade. O mundo poluído com o pecado, todo contaminado. Nossos filhos caminhando por aí, imaturos, na escola principalmente, é sujeito a ser persuadido por uma direção errada. E esse é o cuidado da gente tem de construir esse amor, um amor perfeito, a direção perfeita de Deus em nossa casa. O amor que deve ser mostrado dos pais para com os filhos. O amor dos filhos para com os pais. O amor do marido para com a esposa. O amor da esposa para com o marido. Isso traz, queridos irmãos e amados,
uma certeza e uma segurança que Deus está presente. Que Deus é a segurança desse casamento, dessa família, dessa casa, desse lar, queridos irmãos e amados. Disse Paulo: em tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Essa prática da direção perfeita, que é a direção de Deus, a palavra, vai trazer tudo isso que Paulo fala para essa igreja. A tranquilidade, receberemos o galardão. O que é o galardão em nossa família? É justamente a paz, a alegria, o amor, a tranquilidade de se viver bem. Viver bem não quer dizer por você ter tudo de material de bom dentro da sua casa. Isso não resolve. Faz parte do casamento, da vida terrena. Mas o bem maior é Cristo no centro da casa, no centro do casamento, no centro da vida dos filhos. Esse é o valor maior que nós vamos compreendendo, o que Deus vem nos despertando. Então Paulo, ele desperta, irmãos, as famílias do Senhor a entenderem e considerar que todo cuidado no lar, no casamento, é um serviço prestado ao nosso Deus eterno. Esse zelo que você vai caprichando, sua mulher, seus filhos, para ter o melhor dentro da sua casa, que o melhor é a presença de Deus, é um serviço que prestamos a Deus, alegra o coração de Deus, deixa Deus feliz, e Deus feliz conosco, as janelas do céu se abrem, as bênçãos são derramadas. Aí vem aquela outra parte, que também precisamos como família, no casamento, nos filhos, no dia a dia, um suprimento para a caminhada terrena. O próprio Deus é a providência. E onde está essa providência? O dinheiro, para você sobreviver, porque é a moeda da caminhada terrena. O dinheiro ele só se torna a raiz dos males, como disse Paulo a Timóteo, quando ele vem por meio ilícito, por direções erradas, mas não pelo seu só, é abençoado, é multiplicado. Deus faz isso. Então é aí onde vem a bênção. Quando a gente procura direcionar a família, não é? Pela perfeita direção de Deus, que é sua palavra, é aí onde nós vamos alcançar todas essas outras situações. E a obediência, né, no relacionamento familiar, em todos os sentidos, sabendo que todas as cartas de Paulo, ele fala sobre todos os deveres domésticos e vai orientando a cada um. Pedro fala apenas em um capítulo só de sua primeira carta, que é o capítulo 3, logo nos primeiros versos, a respeito também dos deveres domésticos. Como vocês são estudantes das Escrituras, buscam. Você sabe que Paulo, tanto Pedro também vai falar nesse único capítulo que ele fala, da sua primeira carta, que é o capítulo 3, ele vai mostrar o dever do homem, o dever da mulher, o dever dos filhos, o dever da administração do lar, tudo isso está escrito para essa harmonia, para essa felicidade, para essa coisa maravilhosa da casa, construir esse amor, o amor de Deus na casa, na vida do filho, na vida da mulher, do marido, e no matrimônio, que o matrimônio é bênção dos céus. Deus trouxe a outra metade para cada um de nós. Valneide até hoje é feliz desse presente que Deus deu a ela. Até hoje ela se encontra feliz. Entendeu, irmãos? Então são esses detalhes que a gente vai vendo, não é? Dentro dessa caminhada, superando as dificuldades pela direção de Deus. E nós somos esses que devemos construir, com Deus presente em nossa casa, em nossas vidas, começando do nosso próprio comportamento, para que a bênção do Senhor chegue até nós. Então, irmãos, nós devemos trabalhar vendo Jesus Cristo como esse Senhor da nossa casa, esse Senhor do nosso casamento. Quando cuidamos bem na direção perfeita do Senhor, receberemos o que, irmãos? Quando cuidamos bem nessa direção perfeita, o galardão. O galardão é o presente, é o que falamos anteriormente. E nós queremos receber esse galardão, essa bênção dos céus.
dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento. Veja o verso 24 e depois Efésios 6, do 6 a 8. Servi de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor o bem que fizer, seja escravo, seja livre. Efésios 6, coloque aqui, irmão, por favor, versos 6 a 8, para a gente entender bem, quando cuidamos dessa direção perfeita em nossa casa, no nosso casamento, o galardão que receberemos. Efésios 6, do verso 6 ao 8. A igreja, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Amém? Garantia de promessa do Senhor. Então estamos tranquilos para ter essa família como nós queremos estar. Queremos ter. Feliz, tranquila, pais, filhos. Vocês vejam a diferença quando tem uma família de Cristo, quando situações deles tiverem de sair, fazer uma coisa e outra, a gente fica tranquilo, porque sabe que Deus cuida aonde quer que eles vão estar. Deus preserva, Deus livra. Mas quando as famílias que não têm essas promessas, por não buscarem e não se envolverem, o risco é receber uma notícia ruim, uma situação triste e dolorosa, como podemos ver todos os dias nos informativos das redes televisivas e das mídias da vida. São notícias dolorosas e ruins. Mas quando nós temos essa ligação, recebemos esse galardão, a guarda do Senhor, a proteção da família, do casamento, do marido, da esposa, dos filhos. E isso nos deixa tranquilos. Esse é o galardão de Deus, para que a gente possa construir em nossa casa esse amor, não é? Na direção perfeita. É como disse o texto que lemos, não agradando aos homens, mas agradando a Deus. Se eu agrado a Deus, minha esposa e meus filhos vão ser abençoados. Se a minha esposa agrada a Deus, seu esposo e seus filhos vão ser abençoados. Seu lar, seu casamento vai ser abençoado. Quanto tempo a gente casado, cada um de vocês tem o tempo de vocês casados, quantas situações vocês já enfrentaram e Deus preservou, Deus sustentou, Deus livrou, Deus reconciliou, Deus alegrou. Nós somos testemunhas oculares disso, do dia a dia da nossa caminhada. Então vale a pena, não é? Construir, não é? Em nosso lar, em nossa família, essa missão de amar. E essa missão é nossa. Então, queridos irmãos e amados, veja como podemos construir em nossa família essa missão de amar, olhando para a missão que nos foi dada, vendo Jesus Cristo, que cumpriu a sua missão. Jesus é esse exemplo, esse modelo de felicidade, de harmonia, de paz na família, no lar. Jesus cumpriu aquilo que Deus lhe deu para ser cumprido. Ele obedeceu, a sua missão foi cumprida. Vocês lembram de João 3,17? Jesus disse, eu não vim, mas salvar. Essa missão é nossa, a missão de Jesus foi salvar a humanidade, salvar as famílias. Essa missão agora cabe a nós salvar a nossa família, o nosso lar, o nosso casamento. Nesse exemplo que Jesus cumpriu na sua missão, salvar a família. Então Jesus veio à terra cumprir a missão dada pelo Pai, salvar as famílias. Então essa missão agora é nossa, que devemos fazer
a missão de ganhar eles para Jesus Cristo. É a nossa missão agora. Mas não podemos mas não podemos pensar diferente, que não precisa ter um esforço de pagar um preço de oração diária constante, de uma busca, de um envolvimento, de um compartilhar dessa direção perfeita. Essa direção perfeita que é a palavra de Deus tem que estar no centro da casa. Quem está sendo compartilhado. É preço. É preço. Você tem que orar a todo momento. Você tem seus momentos para orar. Você reserva esses momentos especiais para orações específicas em relação aos seus filhos, em relação ao seu casamento, em relação aos seus cônjuges, em relação às necessidades da casa. São momentos específicos que é essa a missão nossa, construir esse amor dentro da casa, buscando em Cristo, tendo o exemplo da missão. Jesus viveu debaixo de oração. Jesus orava dia e noite. Por que Jesus orava? Ele é o Filho de Deus, mas ele estava nesse momento de exemplo, para ficar para nós como homem, de obediência, de buscar a direção do amor para a família, para as famílias, para os lares, para que cada um de nós, irmãos, possamos assumir esse papel. A missão agora é nossa, como família, queridos irmãos. João 6,38 e Mateus 16,15, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. 16,15, e disse-me: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas, começando na sua casa, começando na sua família, na vida do seu marido, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. Irmãos, aqui está determinado por Deus. Nós estamos ouvindo, eu e todos vocês, que devemos nos comportar assim, cumprir a nossa missão, a missão da direção perfeita, levar a nossa família a esse amor. É preciso, queridos, a missão de amar é nossa. Não temos que passar, não é para o outro, é para fulano, não, é nossa. Todas as famílias, todos nós. Jesus é esse maior exemplo. Então, queridos, ele disse que não veio fazer a vontade dele. Jesus desceu do céu, veio e ele preparou discípulos. Em todo aquele sermão do monte, Jesus ensinava como os discípulos precisavam se comportar, com um comportamento exemplar, diante do povo, diante desse povo, diante das famílias. Nós a mesma coisa, diante de nossas famílias. Diante de nossas famílias. Não temos como pensar duas vezes. Nós viemos à igreja para aprender como a escola de Cristo, um momento especial que Cristo nos reúne, onde você depositou sua fé para estar aqui, onde você enfrentou algumas coisas no dia a dia, se apressou em algumas situações, com prazer e alegria de saber que Deus tinha coisas maravilhosas para edificar sua casa, seu casamento, sua família, seus filhos, para trazer alegria para a sua casa. Vocês vieram a isso, como eu também vim. Receber de Deus, entender que essa missão é nossa, nós os escolhidos, para que a nossa família tenha essa direção perfeita, esse amor real, construindo esse amor, na missão que nos foi dada, para levar a nossa casa. Então, queridos, a nossa missão como família é anunciar o Evangelho de Cristo, é trabalhar no lar, é a nossa missão, trabalhar na nossa casa. Não podemos desistir. Primeiro, queridos, ora que quem primeiro vai no coração é o Espírito Santo. Quando você chegar com a palavra, o Espírito Santo já chegou lá, e ali a quebranta, ali sensibiliza. Nós precisamos ter coragem, como no início, esforço, fé e coragem para pregar. Às vezes a gente tem alguém na família que é meio brabo, como diz a história, mas a oração vai quebrar isso, o Espírito Santo. E quando você chega com a palavra, aquela pessoa já está mais mansa, já está mais tranquila, já recebe a palavra.
É isso, queridos irmãos, que Deus nos traz esse ofício. Então, querido, foi nos ensinos de Jesus Cristo, na prática, que os discípulos alcançaram seus alvos. E a gente só vai alcançar se assim fizermos como eles fizeram. Na prática daquilo que ouviu do seu mestre, do seu Senhor. É nós hoje, o nosso Senhor está falando aqui agora, para a gente, pela palavra, onde Ele é a palavra, pelo seu Espírito que está aqui pairando sobre nós, sobre nossas cabeças, Ele está aqui pairando. Também como os discípulos, pormos em prática, para alcançarmos os objetivos, que é a salvação dos nossos familiares, para ter um casamento abençoado. Vocês sabem muito bem, sempre compartilhamos isso. O diabo trabalha contra a família e contra o casamento. Ele tenta levar de um ciscozinho, de uma coisa minúscula, uma coisa grande, terrível, gerar uma tempestade no casamento por coisas minúsculas, miudinhas. Então há uma necessidade da gente compreender a palavra de Deus e aplicar. Ela não pode ser só ouvida, ela tem que ser ouvida para a prática. A gente tem que regurgitar essa palavra que entra em nosso coração, para os outros, para os membros da nossa família. Então, queridos irmãos amados, agora é o nosso ofício, agora é nossa missão. Mateus 10,16, querido. Mateus 10,16, vamos ver no nosso monitor, que é o nosso ofício e a nossa missão agora. Mateus 10,16. Leiamos, igreja. Nós fomos enviados, escolhidos, para meio de pessoas que ainda não conhecem, que ainda não aceitaram, que ainda estão vivendo lá no seu paganismo, nas suas situações mundanas. E não é fácil, não é? Ovelha chegar perto de lobo é perigo, não é? Mas o Senhor está ali conosco. O poder de Deus, a direção do seu Espírito, para que a gente possa alcançar aqueles membros da nossa família que estão perdidos, não é? Que estão afastados do Senhor. Esse é o nosso ofício. O reino de Deus precisa estar em nossa casa. E a nossa família é uma família escolhida. Vocês crerem assim? Sabe por que sua família é escolhida? Porque você já é o escolhido da família. Então a bênção de Deus, através de você escolhido, vai levar a promessa da salvação da sua família. Então sua família também é escolhida através de você. É isso, queridos irmãos, que a gente vai nos incentivando a exercitarmos a fé de uma confiança plena no poder da palavra de Deus, no poder do Espírito Santo que está em nós. Não temos que pensar duas vezes. A missão é nossa. Não temos que passar o bastão para o outro. Não é nosso. Lembra lá naquele monte quando Jesus pregava? Eles queriam comer, estavam com fome, aquela multidão. Jesus disse, é vocês mesmo quem tem que dar de comer. Jesus fez a outra parte que eles não poderiam fazer. Por ali não tinha um armazém, por ali não tinha um supermercado, por ali não tinha nada que eles pudessem comprar, mas alguém tinha levado os peixinhos e os pães. Aí Jesus fez a parte dele, é o que ele faz em nossa casa. Ele multiplicou para que todos fossem atendidos, todos fossem alimentados, a nossa casa ser alimentada. Jesus deu tanta abundância que sobrou 12 cestos. Está vendo o que é que Ele quer fazer na sua casa? Na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento? Abundância. Mas nós mesmos temos que dar de comer a eles. Somos nós mesmos que temos que levar a palavra da salvação, o Evangelho de Cristo. Somos nós. Não temos que passar para frente. Nós temos que assumir essa missão. A missão é nossa, queridos irmãos e amados. E um outro ponto, que primeiro foi o que Jesus cumpriu a sua missão, e esse segundo ponto,
os discípulos que precisam fazer a missão. Nós somos esses discípulos de Cristo em nosso lar, escolhidos, e precisamos fazer a missão que é nossa, cumprir essa missão. Mateus 24,
maravilhoso que Deus trouxe para nós, o amor na família, para termos essa família feliz. É a nossa vez retribuir as boas novas, anunciando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos, cada um de nós, queridos irmãos, fazer essa parte que nos cabe, essa parte que o Senhor trouxe a nós, dessa missão de amar, de levar esse amor, de construir na família a missão de amar. E essa missão é nossa, de cada um de nós. Amém? Que o Senhor abençoe a nossa vida, a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, o nosso lar. Abençoe essa igreja santa do Senhor, aqui reunida em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração final desta noite, né? Porque ela só seria verdadeiramente final se assim que a gente terminasse de orar, Jesus viesse. Mas ele ainda não veio, né? Mas quem sabe se ele não vem assim que o irmão José Paixão terminar de orar. Vamos orar? Senhor, e agradecemos por esta palavra do mais Senhor. a adversidade que venha, mas a nossa fé está firme no Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, que somos limitados de todas as coisas. Mas o Senhor, meu Deus, que é um Deus todo-poderoso, Amém, Jesus. as nossas necessidades. E possamos estar prostrados diante do Senhor, Pai. É o lugar mais alto para cada um de nós devemos estar. É aos pés da cruz. Ó Pai, continua instruindo as nossas vidas, para que possamos, ó Deus, estar trilhando o caminho perfeito, ó Deus, da obediência ao Senhor. Que a gente não venha desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas que possamos, ó Deus, estar sempre, ó Deus, obedientes ao Senhor. Lembra a tua palavra, Senhor Jesus, pedindo sempre direção ao Espírito Santo. Deus, essa direção perfeita do Senhor. Em nossa família, em nosso lar, em nosso casamento, em nossos filhos, em nossos cônjuges, Deus, em nome de nosso Senhor. Pedindo e clamando, ó Deus, para que o Senhor, meu Deus, venha consertar tudo aquilo que precisa ser consertado, Pai, e nos dá, ó Deus, força para conseguir, ó Deus, suprir tudo que precisamos, ó Deus, mas só pode ser no Senhor. Ó Deus, nos dá uma noite tranquila, uma noite de paz, ó Deus, que só vem do Senhor, Deus, a única paz que excede tudo, que a nossa vida possa ser expressa, ó Deus, não apenas por palavras, mas principalmente por prática, Pai. Que as pessoas que olham para a nossa vida não enxergam a gente, mas enxergam o Senhor Jesus Cristo. Sim, ó Deus, que essa luz seja refletida através de nós, da nossa família, do nosso casamento, das nossas igrejas, ó Deus. Discípulos do Senhor, não de homens, mas discípulos do Senhor, Pai. Então que possamos, ó Deus, estar firmes na tua presença. Fortalece-nos a nossa caminhada. É a minha oração, meu agradecimento, em nome do teu filho amado, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Obrigado, Senhor. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja derramada sobre vós, famílias, lares, casamentos, filhos, sobre toda essa igreja santa e gloriosa aqui presente, como toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está edificada nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. E a igreja e a família santa do Senhor Jesus Cristo diz: amém. Glórias a Deus. Uma oração silenciosa, por esta noite estamos dispensados.